Eu nunca me prostituí porque, não, nunca. Era o né? Não que isso mude, mas tem pessoas que gostam, né? Vão para se prostituem e tem um espírito, um demônio que quer sexo. O meu não, eu queria dinheiro. Sim. Dinheiro. Eu queria dar uma vida melhor para os meus filhos, eu queria as coisas. Sim. Até que eu entendi, né? Que nós devemos amar as pessoas e as coisas são para nós usar. Quando tem. E eu não, eu usava as pessoas para ter as coisas. E foi, então, um processo muito difícil. Mas lá no Japão eu fiz esse programa, né? Podemos dizer assim. Sim. Não gostava de usar esse termo, mas né? Principalmente no Brasil não tem um outro adjetivo para isso. Então, eu me prostituir, achando que eu ia pagar a dívida do meu primo para minha mãe e eu ia sair. Eu ia voltar a ter uma vida normal. Sim, você achou ia que fazer era ensino só uma médio, vez. eu estava ainda no Fundamental 2. Eu falei, vou fazer o ensino médio, vou para uma faculdade. Eu tinha esse desejo de estudar. E continuar no surf, que eu estava muito bem. Sim. Mas não parei mais. Começou aos 16. Você achou fácil? Fácil. Falei, não, fácil, vou. E é só beber, porque eu não me drogava. É só beber, daí eu comecei a me embriagar. É só beber, daí eu comecei a namorar com um homem muito mais velho. Daí eu não fazia programa. Eu me relacionava com esse homem muito mais velho, que me dava tudo. As coisas. Até que aos 16 anos, eu começo a me relacionar com ele. Quando eu completo 17 anos de idade, eu agrido ele. E a reação dele foi terrível. Ele começou a me bater também. Eu chego em casa... porque briga de ciúme? Briga, na verdade, eu ficava muito agressiva. Eu bebia e ficava muito agressiva. Então, ele dirigindo, eu dei uma voadora, assim, com um salto. Tava com uma bota e pegou aqui no rosto dele. Quando ele fez assim, o sangue. Quando ele viu o sangue, ele freou o carro e começou, mas me bateu muito. Meu Deus. Foi a primeira e única vez que eu fui agredida por um homem. E eu cheguei ensanguentada. E no apartamento, no condomínio que eu morava com a minha mãe e com meus irmãos, tinha câmera. Quando você interfonava, já tinha câmera. E eu tinha a senha, não precisava interfonar, só que eu interfonei. Quando a minha mãe viu, meu irmão já desceu com um taco de beisebol, falando, quem fez, vou matar. E eu, ele calma, já tinha tinha saído. Ele me deixou na porta de casa. Tinha saído, e eu falando, você vai me matar, você vai me matar. Ele falou, eu vou te matar, porque ele não aceitava uma mulher tirar sangue dele. Sim. Né? E ele com envolvimento com a máfia, com o Yakuza, então assim, não aceita, né? E eu totalmente assim, perturbada, a minha mãe desce e eu falo naquela ocasião, né? Eu não quero mais, essa vida pra mim não quero mais. E é interessante porque... E ela sabia? Sabia, meus irmãos sabiam, né? Porque quando eu fui pra noite, lembra que depois de 1 ano eu levei meus irmãos? Sim. Foi com dinheiro já de cliente. Sim. Né? Então, eu não escondia da minha família. Né? E ninguém dos te parentes, aconselhava? sim. Dos parentes, sim. Aconselhava, era a minha mãe, ela tinha sofrido muito com meu pai. Então, assim, homem não presta. Então, é melhor que você tire tudo e tenha uma vida boa do que esperar fidelidade, porque não vai ter. É tipo, melhor que você use... Usufrui, porque fidelidade nunca vai existir. Entendi. E casar por amor, você vai sofrer. Você vai ser traída. E a falta de dinheiro tinha gerado muitos traumas, né, na minha mãe. Então, o conselho é nascer, sempre ouvi isso, desde criança, de todos os meus familiares, principalmente família materna. Nascer filha de pobre é destino, casar com pobre é burrice. Sim. Tá? Então, para mim, me envolver com uma pessoa rica é sinônimo de inteligência. Então, eu ainda vou ser bem vista pelas pessoas as quais eu amo. Entendi. Porque eles vão me ver não só como uma menina bonitinha, bonitinha, não, inteligente. Que se deu bem. Bem. E você vê como o mundo prega isso, né? Prega. O mundo acha que você venceu, olha lá como que ela... Casou com milionário. Você vê, e as mulheres estão ficando cada vez mais com essa mentalidade, infelizmente. Sim. E não percebe que estão caindo num poço de sofrimento. E que não deixa de ser uma prostituta. Prostituta, eu falo de um homem só. Exato. Porque quando ela se envolve por interesse, como eu fiz, e casa, e pior ainda, e tem filhos pensando na pensão, é uma prostituta de um homem só. E tem homem assim também. Muitos. Tem muitos homens assim, muitos. Nós estamos falando das mulheres, mas tem muitos homens. Então, eu me tornei uma prostituta aos 16 anos de idade. Aos 17, termino esse relacionamento, continuo nesse clube. E aos 18, aconteceu uma situação com a minha tia, que tinha casa noturna. Fecha a casa noturna, eu abro a minha, aos 18 anos de idade. Lá em Nagoya. Gente, lá todo mundo conhece a minha história. 18 anos, abro a minha casa noturna. Foi quando eu comecei a usar droga.
Comecei a andar com uma jovem. E você abriu uma casa de prostituição? Era casa de show. Então tinha show de samba e hostess, mas todas se envolviam com os clientes. A casa não ganha nada diretamente, mas para você ter meninas bonitas, bem arrumadas, né? Você precisa pagar bem. Então você paga bem, para elas terem esse retorno, elas investem. Para elas terem um retorno, elas acabam se envolvendo com os clientes. Entendi. E assim, é quando eu ligava para um cliente, olha, chegou meninas bonitas do Brasil, tá tendo show de samba. A intenção já era que eles vão se envolver. Sim. Então, infelizmente, eu fui parar nesse lugar, o mesmo que o meu pai, né? Do mesmo local, né, que o meu pai era, fui eu parar. Porque você vê aos poucos aquilo que quando você está fora, você vê que é tão ruim, o que é sujo, começa a se tornar natural. Né? Quando você convive com aquilo, quando você vai vendo aquilo. É o meio ao qual você pertence, né? Você passa a ser pertencente daquilo com muita naturalidade. Sim. Eu já não achava nada estranho, cara. Nada estranho. Nada estranho. Eu, mesmo no mundo, eu era muito, né, leal. Então, com as minhas amizades, com a minha patroa. Então, quando eu fui sair para abrir a minha casa noturna, eu primeiro fui ver o quanto isso prejudicaria ela. Ela falou, não, pode ir, são bairros diferentes. Inclusive, eu vou te mandar cliente. Então, assim, eu nunca deixei ninguém na mão. Tipo assim, eu era leal. Então, leal. E eu louvo a Deus, porque quando a gente se converte, né, vai potencializando aquilo que você já era, né? Sim. Então, a lealdade, graças a Deus, é algo que caminha comigo. Sim. E eu falo que a lealdade, ela gera prosperidade. Sim. E não é essa prosperidade que o mundo prega. Mas a prosperidade no original, em aramaico, é a ausência de necessidade. Então, quando você é leal, você é próspera. A pessoa próspera, ainda que não tenha, ela não sente falta. É tremendo. Ainda que você não tenha, ainda que você gostaria. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Isso não me deixa abatida, não me deixa frustrada. Isso é lindo. E a gente aprende com a história de Ruth com Noemi, que a lealdade, ela gera prosperidade. Meu Deus. Ruth estava atrás do quê quando ela vai com a sogra? Interesses? Não. Lealdade. Tô contigo. Para onde tu fores, eu irei. Você comeu, como. Deus, você serviu, eu sirvo. Onde você morreu, eu morro. Tamo junto. E falta no nosso meio, Karina. Falta. Não vamos nem falar dos ímpios. Vamos falar do nosso meio. Até porque o seu podcast é assistido por todos ou quase todos os cristãos. É o podcast mais assistido pelos cristãos. Então, falta isso. Lealdade. Por qualquer coisa já está abandonando. É verdade. Eu quero orar bacantessura, dizer algo aqui, Karina. Que aqueles que estão sendo desleais, o Senhor vai cobrar. O Senhor, Ele não aceita deslealdade. O Senhor, Ele continua sendo um Deus fiel e leal para conosco. Então, seja leal, seja fiel para com o Senhor. Porque se você é leal para com Deus, você é leal para com as pessoas. Para com a sua liderança, para com aqueles que te ajudaram um dia. Todo desleal, você pode perceber, Karina, são ingratos. Quando quebra uma aliança, é a raiz do quê? Da ingratidão. Não tem grato quebrando aliança. Toda vez que eu quebro uma aliança, é porque a ingratidão entrou no meu coração. E Deus, Arabá, Cantessura e Andarabaxei, o Senhor, o Espírito Santo, Deus está nos chamando para um novo tempo, Karina. Um novo tempo. Porque a gente vê os escândalos entre nós, irmãos, igrejas, irmãos de sangue brigando por causa de ministérios e confusão nas famílias. Quebra de aliança, raiz da ingratidão. Deslealdade para com o Senhor. Porque se eu sou leal para com o Senhor, eu não vou ser desleal para com a Karina. Não tem como. Se eu sou uma filha leal, uma serva fiel, eu não vou ser desleal para com aqueles que andam comigo. Não consegue, Karina. Ainda que você seja influenciado por uma situação, porque nós estamos sujeitos. Então, eu fui influenciada a ser desleal, a recusar algo que a pessoa está precisando, até mesmo a um convite. Ah, não, porque eu ouvi isso dela. Se eu sou leal para com o Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar. E o Senhor vai falar, não, filha. Ainda que ela esteja nessa situação hoje. Lembra? Ei, é tão nítido, assim, é tão impactante. Você quer ser leal e ainda não entende o que é lealdade? Leia a história de Ruth com Noemi. Porque ela tinha tudo para ficar.
Moabe, fica na sua terra. E ainda foi e continuou lá colhendo coisas. Vou lá colher. Se humilhando. Pegando o restinho lá, olha. Não tem problema. Às vezes, nós vamos passar por um processo de humilhação, sim. E é necessário. E eu tenho propriedade para falar disso. Porque depois que eu me converti, porque eu vou falar como prostituta, daí eu volto pro Brasil, abro a casa noturna, começo a me drogar, metanfetamina. Se não bastasse, começo a namorar com uma mulher, uma filipina, a Aren. Vou para as Filipinas, nós duas, usando metanfetamina. Eu não injetava, né? Eu cheirava e ela fumava como crack. Nós duas drogadas. Arabacantessuri. Ah, Karina, eu não sei porque Deus está falando para eu falar alguns detalhes desse relacionamento que eu vivi. Fui embora para as Filipinas com ela e agora, não faz muito tempo, tá na moda, né? Algo, vou falar, demoníaco. Pessoas com aqueles bebês, não sei como fala, reborn, acho que é esse o nome. Só que eu com 18 anos de idade, 94 para 95, eu fui com ela para as Filipinas para conhecer a família dela. Eu comprei uma boneca, eu tenho uma foto, eu vou encontrar essa foto. Eu comprei uma boneca e eu drogada, pesando 48 quilos, drogada, eu andava com essa boneca no shopping. Porque eu queria provar que nós duas mulheres, nós poderíamos ser uma família e podia ser mãe. Tô falando, gente, de 95. Olha. Tá? O demônio já ali, fazendo acreditar em algo que só ia trazer destruição para minha vida.